todos, sejam bem-vindos ao Língua Culta Podcast. Mais um episódio, mais uma conversa descontraída. Começar esse programa é sempre para mim a materialização de um sonho. E hoje vou partilhar esse sonho com Bernardo Pereira. Mano, seja muito bem-vindo ao Língua Culta. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Mesmo, estamos muito agradecidos. E para já, como é que estás, bro? Bem, em primeiro lugar, saudar a todos que nesse exato momento nos acompanham e agradecer também aqui o projeto Língua Culta pelo convite e graças a Deus, em mais um dia de vida, estou bem. Bernardo Pereira, bro, tu sabes a responsabilidade que acabas carregando sendo líder juvenil político? Obviamente tenho. Pronto, são responsabilidades, porque eu estive a ver o teu perfil e tipo, não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. Não foi do dia para a noite que tu te tornaste secretário municipal da Jura em Viana. Tu já tiveste outros cargos antes desse. Gostava de nos falar, assim, especificamente, como é que começou o percurso para entrares no mundo da política? Bem, o início é sempre difícil e por vezes acabamos a entrar em determinadas opções da vida que nós também não contávamos. Yeah. Portanto, foi nos finais de 2017 ao convite de um amigo que já militava no partido, Okay. convidou-me para visitar-lhe. Portanto, fui a um dos comitês do partido, cá mesmo no município de Viana. Gostei do ambiente, até porque sempre tive também uma ideia crítica sobre aquilo que são os factos anormais num país que tinha tudo para ser normal, no caso. Então, depois dali passei a aparecer no mesmo comitê, passei a aparecer constantemente e o pessoal passou também a gostar de mim. Portanto, para o Partido UNITA, o mais importante ainda é sermos pessoas respeitosas, pessoas bem educadas, pessoas que de alguma forma passam alguma imagem de um ser normal no seu social. Portanto, não foi fácil. Para chegar aqui são 6 anos de militância efetiva, são 6 anos mesmo de militância efetiva, sem parar um único dia. Deixar de fazer as coisas de um jovem normal para passar a abraçar uma causa que inclusive põe em causa as nossas próprias vidas. Portanto, não foi mesmo fácil, não foi fácil. Desempenhei várias funções no seio do partido. Já fui informático municipal e depois fui chefe da base de dados a nível do município, do partido. Depois fiquei durante 2 anos como diretor de gabinete, depois mais 2 anos, portanto, e essa foi uma surpresa também para mim, ser o jovem, dentre vários jovens com bastante capacidade política, muitos anos de militância, sobretudo, ser escolhido no meio de bravos jovens com carreiras brilhantes não foi uma coisa assim do dia para a noite, do dia para a noite. Tivemos que trabalhar, foi muito sacrifício envolvido, de certeza. E se calhar estamos a falar de jovens que provavelmente chegam a ter mais anos também, né, de vida política em relação a ti. Realmente. Na UNITA o que fala é a prática social do próprio militante. Portanto, o cumprimento efetivo dos estatutos é o que fala mais alto. Estamos a falar de ser um militante consequente, que paga as cotas regularmente, que participa das atividades, que mostra alguma habilidade, que mostra algum crescimento e muitos outros fatores que envolvem. Mas agora, visto que está nesse percurso há 6 anos, né? Mais de 6 anos, e foste, quer dizer, só estamos a ver a evolução do homem, né? De um cidadão político que vai crescendo cada vez mais, vai aumentando o seu knowledge, ao passo que vai também ganhando novas responsabilidades.
será que é prematuro dizermos que eventualmente podes vir a ocupar, por exemplo, cargos pronto, vai lá, ser o secretário de Luanda, por exemplo? Não? Tens trabalhado também para isso, para assumir cada vez mais, né, tipo, mais responsabilidade a nível do partido? Bem, eu não trabalho para cargos. Okay. Portanto, nós temos uma causa a defender. Portanto, temos um país desestruturado a todos os níveis, temos uma juventude que poderia ter um outro futuro. Temos constantemente nos deparado com determinadas situações no nosso dia a dia, no andar ao nível de Luanda, do município de Viana e em outras partes do país. Por exemplo, só nesta pedonal aqui da Moagem, todos os santos dias encontramos pessoas a pedirem esmolas, etc. Então, são situações que nos comovem a tomar determinadas atitudes, determinadas posições para a mudança desse paradigma. Então, o nosso trabalho é olhar mais na perspectiva da realização do sonho dos angolanos, não meramente para atingir determinados cargos políticos. Eu acho que isso é menos importante. Isso é consequência da nossa prática diária, não deve ser, então, o nosso foco de luta. Porque eu penso que, às vezes, o grande problema também não é, ou seja, começa a ser quando a pessoa pensa mais na sua posição do que na posição, ou seja, na disposição em servir. Quando as pessoas são elevadas de posição, elas deviam estar mais dispostas, ou seja, deviam ganhar mais disposição em servir do que pensarem na posição deles engajadas de fazer com que outros o sirvam. Mas tu falaste aqui de um ponto a que deste nome de fatos anormais. Tipo, nós temos visto diariamente fatos anormais. Quando mencionas fatos anormais, estás a querer falar o que especificamente? Bem, fatos anormais, eu vou me focar mais na questão da juventude, não é? Todo pai, quando forma um filho, espera sempre que tenha um futuro brilhante. Nós estamos numa condição em que os nossos pais fazem de tudo para poder formar um filho, para que o filho consiga também conseguir uma oportunidade de emprego, realizar a sua vida pessoal e também poder ajudar os seus pais. Mas nós acabamos nos formando e continuando na casa dos nossos pais, 30, 40 anos, sempre na casa do pai. O pai está a envelhecer, o filho também está a envelhecer sem um futuro, estás a ver? Então, esta é uma posição humilhante e é mesmo um fato extremamente anormal. E estamos a falar também, quando citamos em situações anormais, da pobreza extrema que o nosso povo vive. Eu penso que não tínhamos razões de viver a fome endêmica que vivemos, as dificuldades endêmicas que vivemos, a desestruturação social em todos os níveis, não tínhamos de passar por isso. Então, quando me refiro a fatos anormais, toco sensivelmente nessas questões mesmo. Parece, tipo, ouvindo-te aqui a dizer essas coisas, começo a perceber que parece que a ideia, né, ao propósito de quem está na cadeira mor, né, na cadeira superior desse país, é transformarem o sofrimento em algo cultural. Já, tipo, tenta imaginar se o sofrimento fazer parte da cultura. E como é que seria o sofrimento ser parte da cultura? Bem, eu penso que seria uma cultura isso não se explica. Portanto, só a situação que nós acabamos de ver semana passada, em que um jovem de 24 anos morre fora de um hospital e a sociedade não condena efetivamente este facto. Portanto, aqueles que têm uma opinião a dar no seu social calam-se perante essa situação. Bem, eu penso que é uma tendência muito errônea de tentar normalizar situações que envolvem até as nossas próprias vidas. Então, eu penso que não se pode pensar até aí. Nós não podemos nem aceitar que o sofrimento se torne cultura também. Não podemos aceitar isto. Porque se nós vamos todos os dias subir as pedonais,
vimos crianças, né, adultos, quer dizer, todas as faixas etárias, né, até miúdas, que se calhar estão no período menstrual. Imagina quão grave isso é. Uma miúda de 11 anos começa a entrar no período menstrual, 11, 14 anos, período menstrual, ela é moradora de rua, imagina. E fica nas pedonais a pedir esmola. Imagina os perigos que essa criança, que essa pessoa está a ser exposta. Nós vimos isso todos os dias, que nós acabamos até ficando inertes a essa situação, porque ela tornou-se cultural. Eu costumo dar o exemplo de acarretar água. Acarretar água com bacias na cabeça. É que os artistas plásticos pintam quadros sobre isso, fazem exposições, tipo, fotografias incríveis sobre isso, e expõem, vendem lá fora na Europa, as pessoas compram aquilo. Eu fico assim, fogo, isso é uma vida real. Tudo bem, você relatou uma situação e ficou muito bonito, as pessoas não estão a ver aquilo como uma vida real, estão a ver aquilo como uma arte. É ali onde eu fico muito preocupado. E vejo que, afinal de contas, nós estamos a transformar os sofrimentos em cultura. Enquanto a pessoa está realmente a sofrer, nós fazemos o sofrimento dele como nosso ganha-pão. Também tem isso. Realmente, infelizmente tem isso. E falando nessa questão mesmo de acarretar água, eu bem quando era mais pequeno passei também por isso. Aquilo é doloroso. Tu não tens idade, não tens força, és uma criança, ter que todos os santos dias acarretar água. Bem, aquilo só mesmo vivendo, e nós mesmo vivenciando muitas das vezes não temos como intervir diante dessas situações, tudo por causa também do próprio poder de poder ajudar a ultrapassar isso. O que devíamos fazer é todos nos juntarmos e podermos reivindicar para que se ultrapassasse essa situação, mas infelizmente acabamos pintando quadros esses que depois, tal como acabaste de dizer, só mesmo para fazer dinheiro, não para podermos condenar esse tipo de vivência que nós temos e que é mesmo condenável, é condenável. Mas agora, quanto a esse assunto ainda, qual é a real preocupação da Jura, né? Tu como líder político municipal de um braço juvenil, de um dos maiores partidos, do maior, vou dizer assim, do maior partido de Angola, pronto. Ou do segundo maior partido de Angola, não sei em que escala se encontra, mas qual é a real preocupação da Jura enquanto a esse assunto? Bem, quanto a esse assunto, sabemos nós que os partidos políticos, as associações da sociedade civil, elas existem também para poder advogar esse tipo de situações e levar então diante de quem os possa resolver. Tirando um pouco essa situação da água, estamos aqui a dizer, acarretar água, etc, etc., nós ao nível do município de Viana temos esta via que liga, temos este troço que liga a Vila de Viana, cemitério de Viana, de Gio do Zango, uma via que está extremamente... Que chamam via da UNITA. Chamam a estrada da UNITA. Está extremamente danificada. Uma via em que em 2022 foi orçada no âmbito do PIN mais de 3 mil milhões de kwanza. Valores esses que já saíram dos cofres do Estado. O próprio administrador municipal de Viana já havia pronunciado-se a dizer que as obras teriam início daqui a alguns dias, mas passando já mais de um ano, nada se faz. Nós tivemos diante daquela situação, não meramente... nós, durante este ano, penso que no mês de julho, tivemos uma intervenção, fizemos lá uma live também, que está disponível nas redes sociais, para poder então explicar e mostrar diante da sociedade o estado em que está aquela via e chamar a atenção também de quem os possa resolver. Portanto, nós não temos somente a missão de fazer críticas, mas queremos também ajudar. Se é que o senhor administrador
esqueceu aquela via, se os seus auxiliares também esqueceram, então nós, enquanto partidos políticos, temos também que temos que intervir diante destas situações, não meramente para tirar algum proveito político, mas para relembrar a quem se calhar esqueceu, para que possa resolver. Portanto, nós temos também recebido cidadãos que vêm de outras províncias, que chegando aqui não têm abrigo, etc, etc. Temos então ajudado também essas pessoas de forma a que possam voltar nas suas áreas de origem, ou encontrarmos também uma forma de reintegrar aqui internamente ao nível da província de Luanda. Portanto, nós enquanto juventude cá no município de Viana, nós não fizemos somente política ou como é que eu diria, não fizemos só oposição ao governo, mas também buscamos também soluções para minimizar o sofrimento dos munícipes e da juventude em particular. Dar voz a quem não tem voz, sobretudo, é também a nossa missão. Então, estamos envolvidos em todas as áreas no céu social. Uma espécie de advocacia também. Advocacia, sim. É isto mesmo. Olha, agora que falamos aqui da estrada da UNITA, já pensaram, existe a possibilidade de a UNITA reabilitar aquela via? Quais são os impedimentos? Ou por que não seria possível? Bem, a UNITA é um partido político na oposição. Portanto, a UNITA não é governo. Exato. Nós temos um governo. A missão do governo é de resolver os problemas da população. Resolver os problemas do povo, né? Ou seja, então, do povo. Resolver os problemas do povo. São eles que gerem os fundos públicos. Exato. Portanto, isto não é, como é que diria, é uma obrigação para eles, é uma obrigação. Não seria, como é que diria, foge-me o termo, mas diria mesmo, é uma obrigação. A UNITA não tem nada que reabilitar aquela via. Aquela é uma via que faz parte do país, e quem governa o país é o regime do MPLA, no caso. São eles que devem resolver. Nós devemos só fazer a advocacia, tal como aqui dissemos, levar o problema a quem os possa resolver, para ver se resolve. Então, nós não temos como reabilitar enquanto temos alguém que tem a obrigação de o fazer. Atenção. Sim, então não podemos associar, tentar ir buscar do tipo que a UNITA tem a obrigação de asfaltar aquela via, enquanto tem pessoas que tiraram dinheiro do cofre do Estado, que deviam resolver essa situação e não resolvem. Portanto, devíamos nós, não é, questionar onde é que foi esse dinheiro. Voltou nos cofres do Estado? Foi para o bolso de alguém? Então, estas são as questões, mais de 3 mil milhões de kwanza. Estamos a falar 3 bilhões. Realmente, estamos a falar de um valor que serviria para comprar medicamentos, ou apetrechar um hospital, ou construir uma escola. Sim. Então, eu consigo aqui perceber que a UNITA, né, não se envolve, por exemplo, naquilo que é a reabilitação do país a nível de infraestrutura, a nível de... Sim, infraestrutura, pronto, né? Tanto rodoviária, infraestrutura educacional, hospitalar. A UNITA não constrói nada disso, não se envolve nesse âmbito. Bem, a UNITA... não é que, atenção, não é que seja obrigação, porque tem quem tem a obrigação de o fazer. Sim. A UNITA pode fazer. Se a direção decidir que queira, por intenção própria, reabilitar a via. Ou criar hospitais. Ou criar hospitais, desde que o governo permita, a UNITA pode. Mas também, eu já vi muito dos casos. Falo propriamente desta via aqui do Intertransporte. Tem aqui as empresas Bricomate, Intertransporte, Antônio da Silva. Eu já ouvi relatos
de pessoas inclusivas que trabalham nessas próprias empresas, de que estas empresas queriam unir forças para poder reabilitar esta via, que por sinal é de extrema importância. Sim. Mas infelizmente houve mãos de ferro a impedir. Houve mãos de ferros por parte da administração municipal. Por quê? Porque quem são as empresas que fazem as estradas? De quem são essas empresas? Essas empresas muitas das vezes não têm merecido de concurso público para realizar uma determinada obra. Sim. Então, tem havido braço de ferro no sentido de que se um outro ente puder resolver essa situação que não seja o governo, ali não haverá micha. Então, por isso é que tem havido sempre esses braços de ferro. E poderá, se calhar, a UNITA, ao ter uma iniciativa do gênero, encontrar uma barreira desse. Então, é mais ou menos por aí. Olha, falaste aqui de uma coisa muito interessante. Certa vez eu fiz uma matéria que falava sobre a autoridade reguladora da concorrência, a ARC. Ou a ASR, mas acho que é a ARC, a Autoridade Reguladora da Concorrência. Existe uma autoridade, né? uma organização governamental afeta ao Ministério das Finanças que cuida da questão da concorrência, do monopólio, não sei o que. Eu fiz uma matéria e eu questionei a diretora adjunta, acho, porque que, ou seja, enquanto diretora da Autoridade Reguladora da Concorrência, como é que ela encara que empresas de construção ou seja, recebem verbas do partido e não por cima da iniciativa presidencial, do espaço presidencial, sem que elas concorram para os concursos públicos. Ou seja, aquilo denota uma falta de transparência e uma violação clara na lei da concorrência. Como é que vocês veem isso? Ou seja, qual é a posição da UNITA ou qual a posição da Jura? Vamos falar no geral. UNITA é Jura, Jura é UNITA. Como é que vocês encaram isso? Quais são as formas que vocês têm de debater ou de impedir com que a transparência, principalmente no que diz respeito às verbas públicas, sejam violadas ou sejam mantidas, né? Bem, primeiro é que nós aqui não temos instituições credíveis. Não temos. Nós não temos instituições credíveis e nós pagamos muito caro por causa da adjudicação direta de determinadas infraestruturas e algumas empresas duvidosas que vão ganhando alguns concursos e que são empresas que não oferecem nenhuma credibilidade. Sim. Primeiro é que matamos então a própria concorrência. É a concorrência que também vai trazer a questão da qualidade nas infraestruturas, é a concorrência que vai fazer com que haja baixos preços nas próprias empresas que vão oferecendo determinados serviços, mas infelizmente nós estamos diante de uma situação muito complexa em que por mais que a pessoa grita, apresenta queixas, etc, e aqui nós vamos ver que quem dá sempre a cara diante de adjudicações direitas é o próprio Presidente da República, o titular do Poder Executivo, o comandante em chefe, o Presidente do MPLA, o Presidente da República. Então, a pessoa que detém também poder sobre essas mesmas instituições que deveriam fiscalizar, que não fazem um trabalho de fiscalização, porque também atrás da porta depois recebem também um troco que vem dessas empresas que vão dando orçamentos milionários, mas com obras descartáveis e que depois não se conclui o tempo de vida útil das próprias infraestruturas e depois ninguém apresenta contas e depois é o dinheiro de todos que se gasta de forma irracional. Portanto, pagamos muito caro por causa dessa situação. Mas a UNITA vem constantemente se batendo de que este não é o caminho certo em que devemos andar. Portanto,
roubar dinheiro do Estado, construir mal uma infraestrutura, tu acabas até certo ponto pensando que estás a te beneficiar, mas depois poderás ser vítima da sua própria ignorância, porque as mesmas estradas em que estão estraçalhadas, por exemplo, todos vamos usar. Sim, essa mesmo que disse a via da UNITA, eu acredito que o próprio administrador municipal e todos os seus auxiliares passam por aquela via. Sim. E nós até enquanto estávamos a fazer a intervenção naquela via, houve um indivíduo com camisola mesmo, com o chapéu do MPLA, que baixou o vidro, fez-nos fuck you, por não estar a intervir sobre aquela situação. E aquela é uma via que quando chove todos sofrem, partem os seus carros aí, etc, etc. Então a pessoa está a intervir para o teu bem, mas tu estás contra essa própria pessoa. Depois vai sofrer um acidente no mesmo local, perdes a vida e acabas sendo chico esperto, como dizem na gíria. Olha, mas eu já cheguei também a fazer uma crítica direta nos meus textos sobre a UNITA, no sentido da falta de arbitragem. Eu costumava, assim, a ver, e eu vi isso muito na época das eleições, não, acho que era um tempo depois. Quando eu digo problema de arbitragem ou falta de arbitragem, é que eu sinto que a UNITA movimenta-se mais quando o MPLA ou um membro do governo faça alguma coisa, ou quando há um assunto polêmico. Por exemplo, vimos a questão do Mangena, e eu vi a UNITA muito afim, né, de ajudar a resolver a situação dele. Mas eu começo a perceber que isso se calhar não é falta de arbitragem, ou seja, depender da movimentação de um ou de um outro membro do outro partido, um assunto de uma figura pública sair assim à tona, tentar solidarizar-se com esse assunto. Isso não também denota uma falta de arbitragem da parte da própria direção da UNITA, depender desses assuntos para se movimentar? Bem, a UNITA não depende de assuntos assim famosos para se movimentar. Há muitos, logicamente, esses têm sido assuntos que têm audiência. E merecem destaque também. Merecem destaque, realmente. E que, até certo ponto, a sociedade acaba mesmo pedindo a intervenção. Portanto, não tem sido só nesses casos em que a UNITA intervém. Há muitos casos em que a UNITA intervém e que são casos que até não são vinculados na própria mídia. Portanto, acabava já aqui por dizer sobre determinados indivíduos que estão sem abrigo ou acabam ficando sem abrigo. Realmente, nós temos tido muitos jovens que vêm das províncias, porque o primo aqui em Luanda prometeu-lhe que tem uma motorizada, que devia vir para aqui para depois trabalhar com a própria motorizada, mas quando o indivíduo vem para aqui, quando o jovem vem para aqui, esses próprios indivíduos que são conhecidos inclusive desse determinado jovem, acabam assaltando ele e fica sem abrigo. E ao invés de ir diante a uma administração municipal, onde tem um setor social que trata sobre esses casos, ou dirigir-se a uma unidade policial, eles acabam procurando um comitê da UNITA. Nós recebemos diariamente muitos casos sociais em que muitas das vezes somos obrigados a pegar valores para poder acudir, enquanto tem um governo tem uma estrutura que devia se responsabilizar sobre esse determinado fato. Então, são muitas outras situações que a UNITA tem feito a sua intervenção que não são tornados públicos. Então, eu penso que esses são casos que acabam, o nosso irmão acaba tendo essa visão por serem casos sim, que acabam viralizando, sim. Mas tem uma coisa que me passou aqui agora. Quando vocês acolhem essas pessoas, ou seja, quando vocês recebem essas pessoas, onde é que vocês os acolhem? Onde é que eles ficam alojados? Vocês têm uma espécie de orfanato, essas coisas assim? Bem, onde acolhem essas pessoas? Gostaríamos nós de ter, mas infelizmente não temos.
Portanto, em muitos dos casos, essas pessoas também não procuram os nossos comitês para ficarem durante muito tempo. Ok. Eles procuram como uma solução já assim, imediata. O que mais procuram essas pessoas é valores para poderem votar na sua terra de origem. Então, muitas das vezes essas pessoas são acolhidas mesmo nas residências nossas como militantes, e muitas das vezes essas pessoas também são acolhidas mesmo em determinados comitês nossos, mas que nós não permitimos também que fiquem durante muito tempo, porque depois até porque é um comitê mesmo. é um né? comitê, não temos as condições todas elas criadas para albergar as pessoas durante muito tempo. Então, nós acabamos mesmo a levar muitas das vezes essas pessoas nas nossas próprias residências, até então poder despachá-las para os seus locais de origem. É perfeitamente compreensível, visto que é um comitê mesmo, Sim, que sim. é para ficar lá muito tempo. Eu também acho que, se calhar, isso acaba sendo uma forma de protesto. Por exemplo, quando a UNITA olha para não, existe uma entidade que devia responsabilizar-se por essas pessoas, existe uma entidade que devia responsabilizar-se pelo mau estado das vias. E tem pessoas, tem famílias aqui atualmente que nem sequer têm energia em casa, para não falar da água, né, que quase todos nós não temos. Imagina, se calhar o não fazer, né, pode ter várias razões. Pode ser também uma forma de protesto. Tá bom, o governo atual é este. Ele vai se aguentar com os ridículos dele. Né? Porque quem provocou esses ridículos, nós estamos a falar de um partido que tem meio século de governação, que nunca deu oportunidade a outras forças. Para que outros também mostrem o seu trabalho. Então, quando alguém diz... Não, quando eu começo já a pensar que isso, a falta disso, a falta daquilo é culpa do fulano, que está aí quase 50 anos, sim, eu acabo concordando que sim, porque só nesse período todo existiu uma única pessoa. Realmente. Então, se tudo estiver a correr mal, eu começo a culpar essa pessoa, porque nós não temos um ponto de comparação para dizer, não, naquele período de 5 anos foi o fulano quem fez. Então, a culpa dessa ponte custar milhões para não levar a lado nenhum é culpa do fulano que permitiu. Realmente. Mas eu começo a ver que, afinal de contas, também é uma forma da UNITA protestar. O não fazer, por exemplo, não reabilitar aquela via, não é uma questão de falta de verbas, não é uma questão de falta de vontade. Eu acho que também é uma forma de protestar, do tipo, o povo vai sofrer, ou seja, infelizmente o povo vai sofrer as consequências de uma má governação. E uma delas é não fazer as coisas que são obrigação do próprio governo. Se calhar eu penso que não passaria muito por aí, porque nós, enquanto partido político, não é? Naquilo que nós pudermos fazer para minimizar o sofrimento do nosso povo, nós fizemos, independentemente de existir um governo. Portanto, nós estamos diante de um governo que está quase um século, tal como disseste, e desde 1975 que assumiram o poder, estamos já há mais de 48 anos, que é a única força que governa. Não há aqui mais nenhuma dúvida que resta para dizer que eles são incapazes de fazer. Então, nós já não podemos esperar muito deles, porque são muitas promessas que sempre acabam em falhaços, e naquilo que nós, enquanto partido político, pudermos fazer pelo nosso povo para minimizar o sofrimento, nós fizemos. E essa coisa de protestar, deixar de fazer como forma de protesto, eu acho que há aqui um contrassenso. Okay. Nós, a UNITA, somos pelos angolanos, somos pelo bem-estar dos angolanos, não importa o que nós tivermos de fazer, nós fizemos sim. Isso realmente é interessante. Sim. E quando você me diz
são pelos angolanos. Me soou aqui o discurso do Dr. Jonas Malheiro Savimbi. Ele mencionava isso muito, né? Em primeiro lugar o angolano, segundo o angolano. E eu já cheguei a pensar, tipo, das minhas comparações, de quem mais representa Angola ou quem os angolanos mais se identificam. De fato, eu consigo ver uma angolanidade muito mais presente aos militantes da UNITA, aos próprios dirigentes da UNITA, em comparação a de outros partidos. E uma coisa que me chama muito a atenção é o descaso que é feito, por exemplo, por questões básicas. Quando falamos das questões das vias, e isso é uma questão básica, fico a me perguntar onde é que eles passam com os carros deles se nem sequer reabilitam a estrada. É que mesmo que a pessoa esteja a conduzir grandes carros, esteja a fazer até orçamentos mensais milionários, os problemas dele serão iguais aos problemas do povo. Em que sentido? Ele vai enfrentar o mesmo engarrafamento, vai enfrentar as mesmas más condições da via. Então vemos aí que a pobreza ou os problemas são gerais. Bem, é aquilo que eu estava aqui a dizer. Os dirigentes do MPLA, que sustentam o governo há mais de 48 anos, eles acabam sendo vítima da sua própria ignorância. Porque essa estrada, tal como aqui já havia dito e reitero, e a conversa agora vai rondando só estrada, não estrada, mas então é extremamente complicado, né? Quando você deixa de fazer, mas depois você vai passar mesmo por aí. Estás a ver? E o mais caricato ainda, só para vermos mesmo até onde é que vai a irresponsabilidade dos nossos governantes, eles, quando sabem que uma determinada figura do governo de extremo peso vai visitar uma dada localidade, fazem de tudo para poder pelo menos pavimentar aquela via só para aquela entidade passar por aí. A título de exemplo, esta via mesmo em que nós estávamos a falar daqui do Intertransporte, há uma vez em que o senhor Bento, penso que foi inaugurar aquele mercado que está ali, que agora também não serve para nada, que ele inunda com água quando chove. Bem, as máquinas passaram a noite nesta via a trabalhar. Apareceu terra vermelha, apareceu máquinas, apareceu tudo. Passaram a noite a trabalhar. E no dia seguinte a entidade veio, passou, e depois de 2-3 meses a via voltou a ficar naquele estado paupérrimo. Bem, está agora, né? Eles não fazem pelo respeito ao povo. Eles fazem para agradar os seus próprios líderes. Ok? Então é de extrema... É condenável, é triste que os que nos governam pensem dessa forma, que não respeitem o povo, que só precisam do povo nas épocas eleitorais, só fazem nas épocas eleitorais. E ainda falando dessa via, essa via, nós temos aí a unidade da 44 e depois está a ser construído um hospital que já foi orçado, já foi alvo de 2 orçamentos, até agora nunca acaba. E esta é uma via que safa no Malueca, Bairro Novo, Bananeiras, Quicolo. É uma via de extrema importância, que se tivesse reabilitada, seria mais um veículo ou seja, uma via alternativa e também iria muito trazer o desenvolvimento econômico nessa localidade. Sim, podia ser usada para troca e fazer mercadorias. Mas nos diz qual foi a participação da Jura no processo eleitoral. Os braços juvenis, pronto, eu só conheço 2, né? Que é a Jura e a JMPLA. Os outros partidos nem faço a mínima ideia se existem, mas nos diz qual foi a participação da Jura no processo eleitoral. Os braços juvenis chegam a ser muito importantes nesse processo. Nós estamos a falar de um país com 33, 32 milhões de habitantes, dos quais a maior parte são jovens e a maior parte é mulher, né? Mas a maior parte, em geral, são jovens. Então vemos aí a extrema importância que os braços juvenis dos partidos têm nesse processo, que é a mudança de governo de 5 em 5 anos. Então qual foi a participação
da Jura? Bem, eu penso que o caro jornalista acabou mesmo por fazer a pergunta e dando a resposta. Quer dizer, a minha resposta está na pergunta. Realmente, o país é maioritariamente jovem, que se diga a bono da verdade. Então, a Jura teve um papel de extrema importância e bateu-se principalmente na consciencialização da população, de que nós não devemos mais continuar a acreditar nas mesmas mentiras. Portanto, o MPLA é aquele macaco velho que as suas mentiras também já têm barba branca. Então, mas mesmo ainda assim, há muitos jovens que oferecem-lhe uma bicicleta, prometem-lhe um emprego que depois não vem a se concretizar e acabam sempre caindo nas mesmas mentiras. Então, nós, mais do que trabalhar na consciência do povo, nós também tivemos ligado diretamente no controlo e defesa do próprio voto. Nas assembleias de voto, eu penso que as assembleias de votos foram elas escrutinadas maioritariamente pela juventude e nós tivemos sim uma participação direta no processo eleitoral em todas as vertentes. Portanto, em todas as vertentes mesmo. Por exemplo, quais são essas vertentes? Estamos a dizer no controle e defesa de voto. Ok. A juventude teve nas mesas de voto, teve nas assembleias de voto. Então, a juventude bateu-se no votou e sentou, que é uma forma, que foi uma forma de defesa e controle do voto. A juventude denunciou também alguns atropelos à própria lei. Falamos propriamente quando apareciam na base de dado eleitoral cidadãos falecidos. Tive um amigo desses casos, o pai dele apareceu na base de dados como um dos votantes. Realmente, a juventude protestou isso, quando também havia, no caso, a deslocação dos próprios eleitores. Então, eu devia votar na Assembleia X, mas agora o meu nome está a aparecer no Quando Cubango, o meu nome está a aparecer no Talatona, etc, etc. Principalmente nas redes sociais. São muitos fatores em que a UNITA esteve envolvida no processo eleitoral que eu penso que é de domínio também de todos nós. Sim. Mas estivemos efetivamente envolvidos diretamente, enquanto jovens. E eu começo a perceber que, afinal de contas, a consciencialização é um processo contínuo, porque estamos a falar de um país, embora que a maior parte seja jovem, o nível de escolaridade não é assim muito alto. Então, obriga também que as pessoas sejam educadas a esse nível, ou seja, uma educação eleitoral também. Realmente. Porque nós não temos isso, nós não temos educação eleitoral. Nós não temos isso, infelizmente. E a própria marginalização do sistema de educação, tudo isso faz parte da estratégia de manutenção do poder de quem nos governa. Portanto, nós, na nossa vinda para cá, estávamos parados em um ponto onde íamos pôr aí saldo, nos deparamos com um jovem que olhou para nós e viu as nossas marcas e disse assim: bem, esse país nunca mais vai mudar, esse país já não muda mais. O MPLA vai continuar a nos mentir e isso nunca mais vai mudar. Então, aquilo veio da boca de um jovem que deverá por aí ter 20 e poucos anos e pensa assim, ok? Pensa assim, por múltiplos fatores. Portanto, nós não temos essa educação eleitoral. Nós ainda estamos num país em que quem vota é alguém que é da UNITA ou alguém que pertence a um partido político qualquer. Votar é um dever de cidadania, é por meio de voto, então, em que nós vamos escolher aqueles que possam nos liderar. Então,
esse não é um processo apenas de quem fala política, de quem pertence a um partido político, mas é um ato de cidadania e nós devíamos cada vez mais nos educar nas matérias eleitorais e nos envolvermos também cada vez mais, porque o bem-estar do país passa também por aí, por escolhermos pessoas sérias que possam nos representar devidamente. Realmente. E olha, disseste aqui de uma coisa que me chamou muita atenção, o não fala política. Nós vivemos muito isso, estás a ver? Vivemos muito isso e por questões óbvias, né? Angola sofreu o regime colonial muitos anos. Então, o não falar política começou a partir mesmo daí do regime colonial. Depois veio por meio da música. A música fez muito... esteve muito presente no processo de libertação nacional, as músicas, canções urbanas e tudo mais. Então, o não fala política começa a surgir aí. Eu começo a ver que o quebra-galhos, né? Ou seja, a destruição do não fala política se deu sobretudo nas eleições de 2017. É ali onde eu vi que os jovens angolanos, tanto dentro do país como no exterior, estiveram muito mais interessados a participar na vida política do país a partir do ano de 2017. Foi exatamente nesse período que tu começaste a prestar mais atenção também na vida política, né? Sim. E propriamente. Sim. Porque como é que tu encaras o não falar política? Bem, o não falar política é uma forma de limitar as liberdades dos cidadãos. Bem, nós temos um governo que acabou herdando as coisas negativas do regime colonial. Ou seja, as mesmas coisas que eles protestavam antes. O mesmo que eles protestavam antes, quer dizer, eles se tornaram naquilo que eles criticavam. É como diz aquele livro, acho que esse é o título, mas é mais ou menos peles brancas em corpos negros ou corpos negros em pele branca. Ou seja, a pessoa obtém o mesmo comportamento do seu colonizador. Realmente. Então, eu penso que a política... Nós, se tivermos uma política doente, nós temos um país doente. Sim. Então, essa coisa de dizer que a pessoa não pode falar política, o ser humano, por natureza, é um ser político. Yeah. E tudo no país ronda em torno da política. Você, se quiser abrir uma escola, vai depender de uma administração. E se a administração não funcionar bem, aquilo é política. Para abrir uma igreja, você precisa de procurar o político. Então, nós acabamos estando diretamente ligados à política e é necessário consciencializarmos cada vez mais as pessoas para que possam se envolver na vida política, porque é por meio da política que nós vamos passar também a fiscalizar cada vez mais aqueles que nos governam, porque quem nos governa está numa posição tão confortável, porque ele já ameaça o povo, e para você não pode falar política, como quem diz, eu aqui vou roubar e ninguém pode ter a visão de que eu estou a roubar e de que eu estou aqui para resolver o problema do povo. Então, é extremamente nós nos envolvermos na política e também fiscalizarmos os atos daqueles que nos governam, porque têm a obrigação efetivamente de prestar contas. De prestar contas, realmente. Tem essa obrigação. Tem essa obrigação. Olha, e eu acho que isso também era uma forma de fazer a manutenção do poder. É isso aí. E eles usam engenharias sociais, como por exemplo, usavam, né? Não sei se ainda continua, mas acho que já baixou muito. Usavam distrações na TV, realmente. distrações de festas, preços das bebidas baratas. Isso tudo são formas de... Não, tudo isso são formas de manutenção do poder. Sim. A falta de emprego, sim, a falta de instituições com condições aceitáveis de educação, tudo isso faz parte da estratégia de manutenção de poder, porque um cidadão que não tem um emprego é um cidadão dependente. Exato. Um cidadão que não tem uma educação, ou que não teve acesso à educação, é um cidadão que se conforma com aquilo que ele vive, porque ele não aprendeu outra forma de viver.
Ok? Exato. Então tudo isso incorre mesmo na estratégia de manutenção do poder. Sim, sim. E o uso das engenharias sociais, aquilo que nós estamos a falar, são métodos socialistas, comunistas, já usados por outras nações que são independentes há muito tempo e que realmente funcionam. Dentro do comunismo, essa forma de fazer manutenção do poder restringir liberdades realmente funciona. Mas nós também estamos a falar já de um país muito polarizado, ou seja, os jovens começam a se interessar pela vida política do país e o país também vai se tornando cada vez mais polarizado. Em que sentido? Quando vem 2017, né, as eleições, campanha e tal, o segundo partido ou favorito naquela época, acho que o Lula tinha abrandado um pouco os freios. Naquela época estava a se falar mais um pouco da Casa C, que era um dos que estavam a bater na moda, né? E as pessoas estavam muito assim, com expectativas muito altas em relação à Casa C. E, claro, o MPLA usa sempre as suas manobras, artimanhas, que é para continuar sendo favorito. Então, ali comecei a perceber, além do não falar política, começou a entrar uma polarização nunca mais vista. Angola se tornou, dos países, naquela fase para cá, dos países lusófonos, mais dividido a nível político do que alguma vez teve. Ou seja, quando tu fosse dar uma opinião, como o país está polarizado, né? Tem polo norte, polo sul, polo negativo, polo positivo. Quando tu vai dar uma opinião, se essa opinião não favorecer quem governa, exatamente, tu vai ser olhado como contra. É isso mesmo. Se também for uma opinião a desmerecer o contra, vão pensar que tu estás a favor daquele que governa. Então nós estávamos, quer dizer, aqueles que não, tipo no meu caso, que não são nem um nem do outro lado, preferem ser cidadãos comuns, acabam vivendo numa polarização. É que se tu falas uma coisa, vai ser visto como de extrema esquerda. Falas aqui, vai ser visto como extrema direita. Como é que tu encara essa polarização? Bem, é assim. Nós temos um governo que, desde a sua essência, sempre viveu de divisões. Portanto, quem nos governa e quem sempre nos governou sempre dependeu da confusão, de intrigas no seio dos próprios angolanos. Dizia o Dr. Savimbi que a unidade nacional é o nosso objetivo estratégico. Quando o povo saber diferenciar o que é o interesse comum e o que é o interesse individual, isto haverá aí uma ruptura. Portanto, nós acabamos a assistir na cena política do nosso país o surgimento de determinados partidos que só aparecem em campanhas eleitorais. A compra de consciência de determinados indivíduos de partidos políticos para ingressarem noutros partidos políticos para verem como se tivessem algo novo a trazer em benefício do povo. Portanto, tudo isso surge para causar divisões no seio da própria população. Mas nós, enquanto UNITA, nós soubemos viver na diferença. Nós respeitamos as pessoas que não queiram afiliar-se a partidos políticos. Nós respeitamos também a opinião de quem queira, se calhar, pertencer ao partido X e Y, quem também nos critica, quem não nos apoia no caso. Bem, nós conseguimos viver com isso. Infelizmente, quem nos governa é que procura sempre semear intriga dentro do povo. É aquilo que acabaste de dizer, fornecendo bebidas alcoólicas, maratonas sem precedentes. Tudo isso incorre também para sanar, ou seja, para criar sempre divisões no seio dos próprios angolanos. Essa é uma prática antiga já do regime. Sim, mas eles sobrevivem sempre por meio da confusão. Realmente. Mas é realmente possível haver unidade nacional. É que a expressão da unidade nacional me faz ver algo muito utópico, muito impossível de se realizar. Como é que seriam os passos para atingirmos a uma unidade nacional? Bem, para que haja unidade nacional,
em primeiro lugar, nós devemos trabalhar fortemente para que haja uma democracia efetiva, que haja separações de poderes, etc, etc. Nós precisamos identificar aquilo que nos é comum. Ok. Angolanidade. A angolanidade. Sim, é aquilo que o Dr. Savim me dizia, ter o angolano em primeiro lugar. Nós, e acabei de citar aqui um caso muito recente do jovem que morreu, não é isso? Sim, no hospital. Em plena porta do hospital, tudo porque o hospital estava somente a receber doentes transferidos. Então você tem um doente na porta do próprio hospital, este doente não pode entrar, só pode entrar um doente que está vindo de um outro centro hospitalar. Portanto, eu penso que são essas situações em que nós, enquanto povo, devíamos olhar para essas situações independentemente das nossas diferenças partidárias e condenarmos. Mas é necessário que cada um de nós também faça a sua parte para que isso exista. Saber que existem situações nossas enquanto angolanos que nós devemos saber defender. Sim. Portanto, nós temos vivido determinadas situações em que nós vimos um determinado estrangeiro, e aqui sem desprimor aos nossos irmãos estrangeiros, mas que em outras nações também nós acabamos vendo que é necessário que se defenda sempre o nato. Sim. E nós temos também essa essência. Nós acabamos em ver na asta pública em que determinado irmão nosso angolano está a ser agredido por um estrangeiro e nós ficamos aí a filmar. Okay? Tudo porque não temos unidade entre nós. Portanto, tudo isso foi sendo consequência também da criação do próprio regime para que houvesse condições para isso. Porque nós conseguimos nos unir para lutarmos com o colono, ok? Era a época que tínhamos de nos unir e fazer as coisas como deviam ser, mas infelizmente as coisas não correram bem e quem acabou assumindo o poder por meios ilegais também, acabou trazendo sempre a divisão como forma de poder se manter no poder. Portanto, eu penso que é extremamente importante cada um, independentemente do local em que ele está, se faz parte de um partido político, se é membro da sociedade civil, é necessário cada um de nós trabalhar para que haja unidade entre nós. Portanto, quando há violação da Constituição, temos de estar todos unidos, porque a Constituição é o meio que nós temos de defesa de todos nós, sem olhar para as cores partidárias. Então, pensamos que precisamos seriamente trabalhar na unidade. A unidade é a própria angolanidade. Sim. Porque quando metemos a pátria em primeiro lugar, essa coisa de partidos políticos não podem nos dividir. Sim, nem sequer podem estar acima do interesse nacional. Realmente. Não podem. Não podem. Olha, a passo que falavas, disseste uma coisa aqui que me chamou realmente muita atenção. Falávamos sobre o estrangeiro, né, agrediu o angolano, essas coisas todas. Eu certa vez fui à cidade da China, já escrevi também sobre isso, fui à cidade da China. Aquilo partiu o meu coração. Há pessoas na cidade da China a trabalhar, ganham menos de 30 mil kwanzas. Trabalham de segunda a segunda. Ganham menos de 30 mil kwanzas, não têm subsídio de alimentação, não têm táxi e trabalham em cárcere privado, sobretudo. Também tem muitos desses. E quando eu saio de lá, a voltar para casa, olho para as duas direções da cidade, da Via Expressa, e eu percebo que toda Fidel Castro é um colonato chinês. Ou seja, nós estamos amarrados à China de uma forma que nem sequer nós imaginamos. Estamos a falar de, além de estarmos a dever bilhões de dólares à China,
nós ainda acabamos cedendo espaços, acabamos vendendo nossos irmãos a trabalhos extremamente esforçados. Como é que tu encaras esse... Claro, tu vais encarar como um mal, né? De fato, todo mundo encararia como um mal, mas quais são qual a posição da UNITA relativamente a esse assunto? Bem, a UNITA... Ou da Jura, né? Pronto, podemos unir os dois? Eu penso que é melhor particularizar. Né? Vamos falar da Jura. Da Jura? Nós, enquanto jovens, não é isso? Sim. Bem, nós temos estado também a denunciar determinadas situações similares. Primeiro é que é aquilo que nós estávamos já aqui a dizer. Quem nos governa não tem um sentido de Estado. E dizia o nosso líder fundador que colocar o angolano em primeiro lugar. Tu não podes fazer uma cooperação que hipoteca o teu povo. Porque é inaceitável que um chinês venha para cá abrir uma empresa e abra essa empresa da forma que ele quer. Ok? Nós, e essa matéria está disponível também pelas redes sociais. Acabamos por ver uma entrevista, penso que é da TV Hora H e passa a publicidade, da Hora H, que foi a um estaleiro chinês em que os indivíduos, os cidadãos que aí trabalhavam, bem, a água que vem da casa de banho do chinês é a água que os funcionários daquela empresa usam também para beber e para banhar. Ok? Então, como é que se aceita que um indivíduo abra uma empresa nessa condição? E há ainda uma situação mais perigosa em que, por mais que nós denunciemos determinadas situações, não há uma intervenção por parte de quem devia intervir. Sim. Não há. Tudo por quê? Porque há ali um cabritismo em que o chinês vem somente aqui para dar a cara como falso, como empresário, mas quem está por detrás é o político angolano ligado ao governo. Então, são situações que nós também não temos deixado de parte. Temos também tido atenção nessas situações e temos também denunciado essas situações. Mas é aquilo que sempre nós dissemos: enquanto tivermos o MPLA no poder, nada vai se resolver mais. Não há mais nada que se possa resolver. Então precisamos ter a consciência de que estamos mais do que na hora de termos... De experimentarmos também uma outra força política para vermos qual vai ser a prática, porque na verdade o desenvolvimento de um país não depende só de uma força, não depende só de uma força. Então nós, enquanto jovens, enquanto Jura, temos tido também intervenções nesses casos, até porque os mais sacrificados nessas empresas são os jovens. E o que é que os chineses fazem? Como eles sabem que cá, ao nível da província de Luanda, a juventude é um pouquinho ainda mais despertada, ou é mais despertada, podemos mesmo assim considerar, é mais despertada, eles vão às províncias, a outras províncias, vão em fazendas, recrutam jovens, vão diretamente para essas empresas, moram já lá, trabalham de segunda a segunda, comem de forma precária, vivem de forma precária, com salários precários, aos olhos de todos nós. Portanto, quando a UNITA critica, disse que a UNITA só critica, mas nós criticamos no intuito para que, como também o governo por si só não consegue dar conta de tudo, então nós aparecemos também para dizer que aqui está mal, são angolanos, sobretudo, os que estão a viver essas condições, o que não é aceitável. Então nós estamos de olho a essas situações e nós, enquanto Jura, estamos aqui não só para defender a juventude do nosso partido, mas estamos aqui para defender os angolanos. E lá onde também o caro jornalista ou qualquer outro telespectador que tenha presenciado situações similares,
procurem-nos para que nós também possamos intervir, porque nós por si só também não podemos dar conta de tudo, mas temos a coragem de intervir, temos a coragem, então procurem-nos para que possamos também acabar com essas injustiças que são mesmo lastimáveis. Não se pode aceitar em pleno século XXI a escravatura ainda por cima no nosso próprio país. Quer dizer, isso até é escravatura e neocolonialismo. É isso mesmo. E tem também aquela questão, não somente os chineses, ainda tem senegaleses, tem malianos a fazer exatamente algo parecido. Estás a ver? E a mim me preocupa muito porque estamos a falar de irmãos que nós acolhemos. E às vezes vêm aqui de forma ilegal, vêm com as religiões deles, com as culturas deles, e sabemos como é que uma cultura influencia a outra, uma religião influencia a outra, e eles ainda assim são acolhidos e fazem essas coisas. Mas falando ainda sobre estrangeiros ilegais, vamos falar do caso dos congoleses, que nós estamos a falar de um país, Angola e Congo tem uma história de vida que não separa. Realmente. Congo acolheu muito Angola nos conflitos, nos confrontos, nos conflitos armados, e o mesmo se dá. E temos Angola uma fronteira que nos liga diretamente. Exatamente. Mas aí também entra o problema da regulamentação, da legalização. Um estrangeiro ilegal é a pulga de uma nação. Realmente. O estrangeiro ilegal não tem nada que comprova a sua existência. Ele pode aproveitar-se disso para fazer crimes hediondos que nunca nem sequer vamos poder descobrir a sua identificação. Como é que achas que podíamos resolver esse problema? Bem, esse problema é meramente político. Uhum. Então, eu vou te perguntar não ser político. Este problema é meramente político. Portanto, enquanto tivermos um governo incapaz, vai ser impossível resolvermos isso. A própria corrupção endêmica é que causa isso. Porque nós temos fronteira. Sim. E estas fronteiras são asseguradas, essas fronteiras. Então, como é que se temos uma fronteira que há lá efetivos que protegem para que não haja então essas imigrações ilegais, como é que essas pessoas acabam chegando no solo pátrio? Como é que é possível? É tudo porque há corrupção. Portanto, o segurança que está lá também passou a noite sem comer, se calhar está com 2 meses de salário em atraso, tem família, aparece aí, como também não foi educado com espírito patriótico, sobretudo, ele cede. Sim. Ele cede. Então, bem, esse é um problema que deve ser resolvido pelo governo. Exato. E nós estamos a dizer que temos um governo incapaz. Sim. Incapaz. E nós, enquanto partido político, sempre trouxemos também tais situações ao governo. Porque são eles que devem então tomar a peito nessa situação. E nós também temos sido coniventes muitas das vezes. Nós às vezes temos um determinado mamador, etc., que por vezes, como nós somos um povo tão acolhedor, sabemos mesmo da sua situação, não está legalizado, e não temos também a cultura de denúncia. Sim. Acabamos aqui sendo coniventes. Então, é necessário termos cada vez mais cuidado com essas situações, e aqui acabamos mesmo já por chamar também chamar a razão à juventude em particular, porque é a juventude que deve trabalhar para revolucionar as questões anormais no país. Nós devemos mesmo estar atentos com estas situações. E muitos desses congoleses, como não são mesmo angolanos, são eles que criam também desordem no país. São eles que comem, que bebem uma gasosa, atiram aí o lixo. São eles que vendem, sobretudo em locais ilegais, impróprios. Estávamos a ouvir aqui de tráfico de órgãos, que também muitos cidadãos congoleses estão envolvidos nisso.
Então, eu penso que nós, enquanto jovens, devemos ter cada vez mais atenção nessa situação. Sim, porque aperiga mesmo todos nós. Uma pessoa ilegal sem nenhuma identificação é perigoso. É perigoso. Não sim. estamos a falar aqui que deve dar-se nacionalidade a todo mundo que entra em Angola, mas que devia se criar um estatuto, porque os angolanos, quando fugiram daqui no tempo dos conflitos, né, armados e tal, eles foram sob condição de refugiados. Ou seja, existe um estatuto legal. O refugiado é um estatuto legal. Sim, e as pessoas nunca... É previsto. Sim, as pessoas em países que estão em situação de guerra sim. ou situação de estado de emergência e fogem para outro país. No âmbito das cooperações internacionais, essas são situações previstas. Nunca devem envergonhar-se da situação de refugiado. É claro que é uma situação, é uma posição que talvez nos envergonhe, mas nunca devia nos envergonhar. Então, se no tempo de guerra em Angola, que levou muitos anos, muitos angolanos foram acolhidos sobre estatuto de refugiado, que devêssemos também criar um estatuto, sei lá, e já existe, pode ser residente temporário, por exemplo, pode ser um cidadão estrangeiro residente em Angola, existe esse estatuto, e eu não sei porquê que não se legaliza essas pessoas, porque eu penso, imagina que contributos uma pessoa estrangeira legal, né, legalizada, acabaria dando em Angola. Tento nos fazer entender quais são os contributos que eles dariam, por exemplo. Bem, primeiro é que essa pessoa, não é? Este dado estrangeiro que vai para um país, ele deve estar no hotel, no Sim. caso. Deve estar no hotel e por meio o pagamento dos emolumentos neste hotel contribui diretamente para o Estado. Portanto, este estrangeiro devidamente legal no país pode criar empresas. Ou pode ser outro contribuinte também. Não, são contribuintes, logicamente, Sim. porque ele tem um determinado tempo a estar aqui. Sim. Tem um determinado tempo e vai renovando constantemente a sua situação legal de estadia num determinado país. E tudo isso envolve custos. Portanto, acaba tendo uma contribuição direta também para os cofres do Estado. Sim. Já os ilegais vivem de forma desordenada. Ok? Muitos deles depois não vão para os hotéis. Quando um consegue furar, depois recebe todos no único quarto e é extremamente perigoso. Ele não está identificado, não faz parte de uma base de dados do Estado, etc, etc. Então, tudo isso também ocorre porque o governo é incapaz de tomar a peito sobre essas situações. Nós estamos diante de um governo que perdeu o norte de tudo. Okay? Se não consegue resolver as questões ainda de saúde, as questões da educação, as questões da cesta básica, que vai subindo de forma exorbitante, que tempo é que ele vai ter para pensar no estrangeiro que entrou aqui ilegalmente? Não há. Então, passa por aí mesmo. E temos também aquele problema de base, né, de pensar que educação é construir escolas, garantir saúde, é construir hospitais. Temos esse problema de base que o nosso governo pensa que a educação é construir escola. A questão da saúde é mais no âmbito preventivo. Sim. A questão da saúde... as condições de saúde passam pela sua prevenção, não pela construção de grandes infraestruturas. Portanto, se você tiver uma alimentação adequada, você quase que acaba limitando um pouco a possibilidade de adquirir determinadas doenças. Portanto, devia-se pensar mais na prevenção, não é isso, do que meramente ter-se a ideia de que construir hospitais grandes é garantir saúde. Deveria-se pensar de descentralizar as infraestruturas de saúde pelos bairros, não concentrar. Exato. Então passa meramente por aí. Bro, me diz uma cena. Será que a liberdade de expressão diminuiu? Porque, de 2017 para cá, a crítica hoje já é possível.
Pelo menos nós, numa outra investidura, não teríamos um programa aberto para falarmos o tempo que quisermos falar sobre o assunto que quisermos falar. Já teríamos sido cancelados há muito tempo. Tu achas isso um ganho do governo atual? Porque anos atrás era quase impossível havermos tanta liberdade de expressão como é agora. Não está como gostaríamos que fosse ou como merece ser, mas será que diminuiu? Ou seja, aumentou a liberdade de expressão? Bem, eu penso que não é que tenha aumentado a liberdade de expressão. Eu penso que com a própria expansão também das próprias redes sociais, etc., Da globalização, a globalização acabou um pouco limitando a capacidade do governo de controlar quem fala quem escreve, ou quem cria um espaço do gênero. Portanto, nós não podemos dizer que tivemos grandes ganhos na questão da liberdade de imprensa, porque continuamos a assistir pessoas que, em pleno gozo dos seus direitos, são presas. Portanto, tivemos em tempos o ativista Tanais Neutro, o líder do movimento revolucionário e tantos outros ativistas que foram presos por reivindicarem, portanto, sobre uma medida que não é a mais adequada, vinda do governo provincial. Falo propriamente da limitação dos veículos dos mototaxistas terem acesso em algumas vias. Portanto, aquela é uma medida que, ao invés de combater a pobreza, de combater a pobreza, combate os próprios pobres. Portanto, diante daquela situação, os ativistas decidiram, então, de forma pacífica e porque é previsto na lei, manifestar-se. Mas acabamos vendo que estes mesmos ativistas foram condenados a 2 anos de prisão. Mas nós, nos tempos, eu penso que é mesmo este ano, um chinês cuspiu na cara de um efetivo do SIC, foi liberto dias depois, pagou um calçãozinho. Nós vimos também recentemente um vídeo de um efetivo das Forças Armadas que agrediu um agente regulador de trânsito na asta pública. Também foi-lhe atribuída uma pena de, penso que sejam 3 meses de prisão, com pena suspensa. Nós temos a Netinar, que também está a cumprir apenas 3 meses, mas ativistas que de forma legal, não é? Manifestavam-se como diante de uma medida condenável, não é isso? Porque aperiga o bem-estar do cidadão, porque estamos a dizer que hoje, por falta mesmo de empregos convencionais, sim, se assim podemos dizer, porque temos trabalho, não temos emprego, né? A juventude recorre-se ao trabalho de mototáxi. É o único refúgio que a juventude viu. Agora, devia ser dizer-se, legalizem-se devidamente, não é isso? Porque se não estiverem de forma legal, a polícia vai atuar, não é isso? Sim. Então, devia-se ainda como é que diria? Procurar mecanismo para que os cidadãos pudessem legalizar e não limitar os cidadãos de circular em determinadas vias. Então, nós também acabamos vendo que, principalmente em épocas eleitorais, e o presidente do maior partido na oposição não teve sequer oportunidade de debates na televisão pública, ok? Nunca foi entrevistado desde que assumiu o cadeirão máximo da UNITA, nunca foi entrevistado. Então, essa questão de liberdade de imprensa, eu penso que ainda estamos extremamente atrasados. Estamos mesmo muito atrasados. Estamos muito atrasados. Olha, falaste aqui há pouco tempo dos ativistas. Lembrei que a nossa Polícia Nacional continua mesmo a fazer apreensões arbitrárias, aleatórias, prendem quem quiserem, quem devia estar preso não fica preso. E ainda sobre essa proibição dos mototaxistas, né, que o governo provincial de Luanda emitiu,
né, que foi uma medida, obviamente, não contra a pobreza, não contra a desorganização, mas contra o pobre. Eu penso aí que eles têm um problema de base de penalizar o que não é ilegal. Ou seja, não é ilegal desde o momento que eles não criaram leis, não criaram legislaturas para subvencionar aquilo, eles penalizam. Por exemplo, não existe uma lei que proíba ou que autorize, vou assim dizer, que os taxistas circulem tipo, é uma determinada via. Eles emitem um comunicado que não é à luz da Constituição. Não foi consensual também. Exatamente. Não houve um aviso prévio. Eles emitem que a partir de agora é proibido. É por isso que isso é problema de base sobre pessoas que criam as leis aqui. Como é que você vai penalizar uma coisa? Porque onde não há lei não é crime. Realmente. Tá, se onde não há lei não é crime, tu não podes julgar infração quem se atrever, por exemplo, a fazer serviço de táxi motorizado, motociclo, em qualquer via de Luanda, porque não existe uma lei que proíba isso. Realmente. Então estamos a ver aqui violações graves. Há um contrassenso aí. Também. Bem, nós somos a favor, não é? Da organização da cidade. Quem não quer estar numa cidade organizada, ok? Quem não quer que essa questão da venda ambulante que acaba também aperigando a vida das próprias pessoas que sentam mesmo no passeio da estrada ou na linha férrea também. Ou na linha férrea. Nós queremos, porque é bom andar livremente pela cidade, uma cidade limpa, nós apoiamos isso, mas nós também somos contra a medidas, não é? Que depois acabam trazendo problemas maiores e ainda mais não se ouve as próprias pessoas ligadas a esta situação. Portanto, os motoqueiros, e para todos nós aquilo foi uma surpresa. Nós não nos recordamos, nós enquanto Força Juvenil, até porque também os mototaxistas são na sua maioria jovens, nós não fomos em nenhum momento consultados sobre esta medida. Em nenhum momento caiu aquilo de nós, para nós, uma surpresa. Aquilo foi mesmo uma surpresa para todos nós. E eu penso que não é bom que o governo passe a agir dessa forma e depois metem a Polícia Nacional a prender motoqueiros de forma arbitrária, sem um fundamento legal, etc, etc. Então, tudo isso é um retrocesso à própria democracia e o Estado democrático de direito. Eu vejo que isso é uma forma, é um desrespeito aos outros partidos, porque não é a primeira vez que isso acontece. Bem, um desrespeito aos partidos, não. Diríamos mesmo à população. Não, mas vou dizer porque é que é desrespeito aos partidos. Os partidos fala políticos, no caso de não sermos consultados. Sim, exatamente. Essencialmente por isso, porque os partidos influenciam, ou seja, estão presentes ou são os fundadores, os jogadores da vida política do país, são os partidos políticos. A nação participa, os partidos fazem o jogo acontecer. Quando um partido no poder toma uma decisão dessa, e porque não é a primeira vez, sem consultar os outros partidos que também têm lugar na Assembleia Nacional, essas coisas todas, isso denota uma clara falta de respeito. Imagina o que aconteceu, por exemplo, quando foi retirada a subvenção à gasolina, né, nos combustíveis. Ela foi uma medida brutal. Eu tive encontro com, acho que é secretário da UNITA, Luanda, acho, não sei, não me lembro aqui o nome, mas acho que é Álvaro. É Álvaro, será? Pronto, não sei, mas o encontro foi no São Paulo, São Paulo, lá numa das vossas sedes do São Paulo. Álvaro Chukwamanga Daniel? Sim, é o secretário-geral do partido. Sim. Tivemos um encontro, conversamos, ele conversou com a classe jornalística. E eu questionei como é que encara. A UNITA encara isso. Como é que um partido, né, vão sentar-se, por exemplo, sentaram no encontro dos ministros, no Conselho de Ministros. Sentam, por exemplo, na quarta-feira, Conselho de Ministros às 10 horas. Na quinta-feira,
voltam a sentar e emitem um comunicado que amanhã, sexta-feira, a partir das 0 horas, a decisão tomada na quarta-feira entra em vigor. Eu vi tipo, em 3 dias vocês acabam tomando uma decisão que vai afetar toda a vida da população sem consultar os outros partidos. Bernardo, como é que tu encaras isso como líder juvenil político? Bem, é de todo negativo quando o governo não consulta, no caso o povo, que será alvo dessa mesma medida. É extremamente negativo e acabamos vendo que este governo não preocupa-se com o bem-estar do povo. Exato. Não preocupa-se. E isto é que é também a nossa real preocupação. É o que é a nossa real preocupação. Quando estamos diante de um governo, no caso, que não pensa no bem-estar do povo e anuncia aquela medida, ok, sem preparar, ok, o povo para aquela medida, promete que vai portanto, dar cartões, ok, de subvenção àqueles que fazem um serviço de táxi, mas que aquilo é tudo uma fachada para fazer sempre uma lavagem cerebral, como eles sempre fazem. É ali onde chamamos também a atenção, não é isso? Para o envolvimento massivo cada vez mais à população, para que possamos nos unir para dizermos basta a um governo que não tem sensibilidade para com o povo. Porque você, sob o combustível, você está automaticamente a limitar a produção nacional. Estás a limitar a produção nacional. Depois nós sofremos aquele caso da dependência do petróleo. Da dependência do petróleo. Sim, e após essa medida, nós estamos agora a sofrer as consequências do aumento do preço da cesta básica. Sim. Em que situações do gênero só vai agudizando cada vez mais o sofrimento da população. E vai também institucionalizar a pobreza. E só para terminar, não pense que este governo faz isso com alguma inocência. Não. Eles fazem isso propositadamente para depois criam situações, ok? Para que o povo fique numa posição de dependência total, ok? Numa posição de indigência, para depois eles aparecerem com determinadas medidas como se quisessem dar a solução. Quer dizer, são eles que criam propositadamente estas situações para que depois aparecem também com uma medida como se quisessem resolver, etc. E nós acabamos de ver antes de ontem ou ontem, eu penso que o Conselho Econômico sentou e supostamente já há uma medida para poder então equilibrar os preços da cesta básica. Portanto, não se pensa em medidas que possam então trazer o equilíbrio de preço de forma duradoura. Eles vão fazendo sempre esses jogos baixos de criar situações e depois de ver determinadas medidas também que não dão solução nenhuma. Como a reserva então essa é uma prática realmente é uma prática do regime que não é nova para nenhum de nós. Então devíamos cada vez mais aprender com isso. E se calhar também eles vão perpetuando a ideia de que o angolano acostuma-se. Nós somos um povo que se acostuma. Bem, se calhar eles aproveitam-se desse não. Vai doer um coche, mas eles vão conseguir se virar nos 30. Nós conseguimos realmente nos virar, tipo, nos acostumamos, né? Realmente. Se calhar eles agem assim pensando nessa premissa. É aquilo que eu estava a dizer no princípio, que essas situações são criadas propositadamente para criar uma certa dependência ao povo. Porque quem está uma semana sem comer, se aparece alguém, ainda que for um pão que saiu do lixo, você vê aquela pessoa como o teu Deus. Exato. Portanto, são situações criadas propositadamente. Isso não é feito com inocência nenhuma. Porque se eles quisessem mesmo fazer efetivamente, teriam consultado
teriam consultado os outros atores sociais, teriam consultado a população em particular, que são alvo dessas medidas, para que se crie então soluções duradouras para determinados problemas que surgem na nossa sociedade. Mas quanto à questão da retirada da subvenção aos combustíveis, é uma medida que já devia ser tomada há muito tempo, porque o Estado angolano, se não quer cometer erros, ele subvenciona, ou seja, paga, né, a outra parte do combustível anualmente a mais de 3 mil milhões de dólares só com subsídios no combustível. Então, era uma coisa que apertava muito os cofres do Estado. É uma medida que já devia ser retirada há muito tempo. O problema, não, quer dizer, a nível dos outros partidos, eu penso que o problema foi a não transparência, a não consulta, a ignorância de ouvir a opinião dos outros que também fazem parte da vida política do país, mas que a medida da retirada da subvenção aos combustíveis é algo que já devia ser tomado. Isso é uma verdade. O grande problema, né, que tu, enquanto líder político juvenil, vês aqui é a retirada do subsídio, ou o momento em que foi retirado, ou a forma como foi retirado. Bem, acabamos tendo aqui praticamente um equilíbrio na questão que coloca. Portanto, a própria fase também não é mesmo adequada. Assim. Não é adequada. A forma também não é adequada. Exato. Portanto, nós passamos por tudo isso porque nós não criamos bases sustentáveis para que tenhamos as coisas a funcionar tal como devia ser. Bem, nós somos, obviamente, penso que agora somos o segundo, ou se não mesmo o maior produtor de petróleo a nível da África. Nós estamos com mais de 48 anos de governação do regime do MPLA, que tinha tempo mais do que suficiente, até porque nós tínhamos épocas de ouro, tínhamos tempo mais do que suficiente para termos também refinarias aqui. Mas não se cria isso por quê? Quer dizer, refinarias em condições. Né? Não, ter mesmo refinarias nossas nacionais. Ainda não tem a Petro-Angola há muito tempo, mas tem essa de Cabinda, de Benguela. Né? São todas comparticipadas também. Aquilo é tudo comparticipado. Nós não temos aqui. Então, não temos. Mas temos estrada mais do que o suficiente para termos essa situação, que já devíamos ter essa situação ultrapassada há muito tempo, porque nós acabamos tendo muita interferência do exterior sobre a questão dos combustíveis. Nós não temos ainda a base para podermos ter também o combustível aqui a um preço que seja favorável para a situação em que nós vivemos. E ainda assim essa questão é muito sensível, porque estamos a falar que Angola, só para termos uma ideia, é o terceiro país do mundo com o combustível mais barato. Acho que perde pela Venezuela. Mas estamos a ver o estado social e econômico da Venezuela. Ainda assim, está na lista dos países com combustível mais barato. Eu penso que o grande problema da retirada da subvenção dos combustíveis, né, é sobretudo o momento. Nós estamos a atravessar uma crise que vem dificultando o custo de vida, o poder de compra, sobretudo. O momento talvez seria quando o dólar é face ao quando estava em alta, ou seja, quando estava num patamar comparável. Agora não se compara, o dólar já foi, $100 já foi 7 mil kwanzas. Já foi. Imagina, já foi 7 mil kwanzas, já foi 10 mil kwanzas. Eu penso que o melhor período seriam nesses intervalos, não agora que $100 custa quase 100 mil kwanzas. E é ali onde eu disse que nós tínhamos tempo. Sim. Temos tempo próprio, adequado para fazer. E que nós
já vivemos aqui uma época de ouro em termos econômicos, mas nós não soubemos aproveitar aquela etapa para poder também fazer, para poder tomar algumas medidas, e ainda em particular na questão mesmo dos combustíveis. Agora nós temos a nota a rondar nos 90, 100 mil kwanzas. Temos o poder de compra, a população perdeu totalmente o poder de compra, e vamos cada vez mais afogando os cidadãos, e é ali onde eu reitero que estas situações não estão a ser feitas com inocência. Isto é mesmo propositado para limitar as próprias liberdades, para limitar o próprio poder de fiscalização do próprio povo. Porque eu vou me preocupar ainda em saber dos combustíveis, ou vou me preocupar em saber o que é que amanhã vou comer, ou onde é que o meu filho vai estudar. Então, são todas essas manobras que incorrem no processo mesmo de manutenção do poder de quem nos governa. Isso é propositado. Propositado mesmo. É feito de má fé. Porque um cidadão que não está bem financeiramente é alguém que não tem poder. É alguém dependente. E vulnerável. E vulnerável, sobretudo. Então, ao crime, à prostituição. Interessa a quem tem tudo e mais alguma coisa, não é? Criar afogar, esta limitação diante do povo, para que nós também não tenhamos olhos sobre eles. Exato. Então é tudo propositado mesmo. E para que consigam movimentar-se sem que sejam percebidos. Realmente, eles não pagam combustível. Não pagam combustível. Okay? É aquilo que o mais velho Abel Chivucuvuco tem dito: quem não conhece o teu problema não pode resolver. Portanto, quem não vive o teu problema não pode resolver. Esse exato momento ele está num condomínio, tem um cartão de compra, tem um cartão, tem a escola do filho paga pelo Estado. Bem, é extremamente complicado mesmo. Então, o momento não foi o mais não foi o mais adequado. O momento não foi, o momento não foi adequado, a forma também não foi adequada. Realmente, porque eu fico a pensar realmente em quem eles pensam quando tomam medidas dessas. Será que pensam realmente na população? Eu penso que não. Bernardo, meu irmão, estamos mesmo no final do nosso programa. Gostarias de fazer aqui algumas sugestões de leitura para nós? Umas sugestões de leitura, uma sugestão de leitura. Bem, como estamos mesmo já a terminar, em primeiro lugar, queria mesmo agradecer o convite. Muito obrigado. Eu nem contava que aqui no município de Viana há um projeto do gênero, sobretudo, e eu tive a checar também a vossa página, que presta mesmo atenção aos jovens localmente, aos DJs, aos músicos, e agora pensaram em nós também como políticos. É uma iniciativa louvável. Muito nós obrigado. Encorajamos e estamos dispostos também a voltar para aqui, essa casa acolhedora, sempre que for necessário. É tua casa, bro. Sim. E como sugestão de leitura, eu sugeria a leitura do livro do mais velho, o general Abílio José Augusto Camalata Numa, Angola, não é isso? Prólogo ao projeto de Mangai. É um livro sugestivo. Aqui tem os acordos todos, e eu penso o acordo de Alvor, Mombasa, etc. Eu penso que é um bom livro, principalmente para nós como jovens que queremos também entender mais ou menos a essência do como é que enquanto nação, daquilo que foram as nossas lutas, as razões, etc, para que possamos também ter uma mente limpa em termos daquilo que é a nossa história, sobretudo naquilo que foram os conflitos no nosso país. Então, a história de Angola também sofre muito essa mesclagem. O fato de ser contada por estrangeiros, nós acabamos não tendo quer dizer, perdendo a identidade do que realmente é a história de Angola. E já quando vimos pessoas que viveram a própria história a narrarem,
também chega a ser louvável para nós. Realmente. Então, é a minha sugestão para que o caro jornalista e todos aqueles que nesse exato momento estejam também a nos acompanhar. Gostei muito de estar aqui. Muito obrigado mais uma vez. Só também para que conste, é a primeira entrevista que eu estou a ter desde que fui empossado, no caso a 29 de abril do corrente ano. É a primeira entrevista que estou a ter, então eu penso que esse momento, esse ambiente de estúdios é novo para mim e vou levar para a minha vida toda. Vou levar mesmo para a minha vida toda e que continuem mesmo com este projeto. É muito ambicioso, dá sobretudo voz ao pessoal das comunidades. Isso é uma iniciativa vindo sobretudo de um jovem e que acabou de me dizer que nem fez jornalismo. Por gosto próprio. Aventura mesmo só. Só para vermos que a juventude angolana tem muito potencial. Realmente. Sim. Realmente. Então nós ficamos aqui com a sugestão de leitura. Meu nome é Clinton Manuel, este foi o Língua Culta. Nós prometemos voltar na próxima semana. A conversa vai estar disponível na íntegra no Spotify, na Apple Podcast, na Google Podcast, em todas as plataformas que são possíveis vocês ouvirem. Muito obrigado mais uma vez e gostaria de mandar um grande abraço à Jura, na pessoa do Cardoso Alberto, que fez com que essa conversa acontecesse e que possamos sentar mais vezes com jovens políticos que queiram fazer parte da história da vida política angolana. Nós estamos abertos para essas conversas e muito obrigado pelo vosso tempo que estiveram aí a nos ouvir. Meu nome é Clinton Manuel, esse foi o Língua Culta. Até já.